centro de toda a emoção no palco. Força e delicadeza. Gregas, inglesas, alemãs, brasileiras, deusas, rainhas, amantes, prostitutas. Há séculos, quantas heroínas as atrizes iluminam a cada noite. Que maravilha sentar silencioso na poltrona de um teatro às escuras e se abandonar encantado à explosão do trabalho de uma grande atriz. Eu sou um homem de teatro. Sempre fui e sempre serei um homem de teatro. Aliás, todas aquelas pessoas que dedicam suas vidas a esses metros de tablado podem e devem ser considerados homens de teatro. Que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu papel. Vamos arrumar a filhinha, né? Arrumar o vestidinho, o cabelinho também. Ai, que ela tá bonitinha, né? Por muito tempo, o palco foi um espaço proibido às mulheres. É comum na história do teatro universal, homens representando papéis femininos. E no Brasil, há menos de 50 anos, atriz era sinônimo de prostituta, com o mesmo tipo de carteira de identificação. No TBC, nos anos 50, um dia chegou uma intimação para que as atrizes fizessem exame ginecológico. Veja você. É claro que as coisas mudaram muito de lá para cá. Queremos saber para onde e até que ponto. Queremos saber como é a profissão de atriz. Um grupo de profissionais ligados à área teatral está reunido aqui no estúdio para conversar sobre o trabalho da atriz. A começar, ele que dirigiu mais de 90 peças e que modificou totalmente a linguagem da televisão, quando ele fazia programas de ficção, e agora está ensaiando uma nova atividade igualmente bem sucedida, que é a profissão de ator. Palmas para ele, Antônio Abujamra. Noemi Marinho, que vocês estão vendo, fotografa maravilhosamente, grande atriz, é também uma escritora de sucesso, escreveu coisas maravilhosas como Fulaninha e Dona Coisa, e dirige espetáculos fantásticos como Almanac Brasil. Noemi Marinho. Muito bem, Elias Andreato, grande ator, diretor e agora também redator de televisão, levantando a audiência de programas como Sai de Baixo, por exemplo. Elias Andreato. E Vivian Lando, que é uma pessoa ligada à crítica, ligada à direção, ligada à televisão, e que agora está se lançando como diretora de ópera e como escritora também. Vivian Lando. Uma das maiores atrizes do teatro brasileiro nunca quis fazer carreira no teatro. Ela sonhava em ser médica. Um belo dia, uma das atrizes ficou doente e precisava de alguém com cabelos compridos e castanhos. E ela, que trabalhava na produção do espetáculo de uma companhia, prontamente se ofereceu para entrar em cena. E o detalhe, ela sabia o texto inteirinho de cor. E foi naquele momento que a medicina perdeu uma futura profissional e o teatro ganhou uma grande estrela. Cleide Iacones. Essa história, não sei se é lenda, se é verdade, está lá nos livros. Eu queria que você, então, contasse como é que foi direitinho essa coisa de você se tornar atriz. Bem, eu fazia
eu tinha já completado o 3º ano científico, não estava ainda preparada para fazer o vestibular, resolvi fazer um ano de cursinho. Quem pagava os meus estudos era a minha irmã, a Cacilda. E eu, durante o dia, eu fazia... A Cacilda disse, não, era bom trabalhar, ganhar um dinheirinho, já aliviava a mesada que a Cacilda me dava para estudar. Então, eu fazia o que hoje se chama produção de vestuário. Os figurinistas me entregavam o desenho e eu ia para 25 de março procurando tecido de acordo com a textura e a cor que eles queriam. Depois procurava os costureiros para efetuar a execução do guarda-roupa. E com isso eu ganhava um dinheirinho lá no TBC. E à noite eu fazia o cursinho. Porque eu nunca fui muito ligada a teatro, não. Não tinha muita ligação. Realmente eu preferia biologia. Eu não sabia, nunca tinha lido uma peça de teatro, não sabia o que era. Eu sabia que os atores entravam em cena e falavam papapá, acontecia alguma coisa. Mas o Anjo de Pedra me pegou. O trabalho da Cacilda era uma coisa deslumbrante. Então, eu não tinha aula, ou faltava professor, ou eu faltava da aula, eu ia para o TBC. Então, eu assisti não sei quantas vezes. Mas eu não fixada no texto, era uma coisa fascinante para mim, aquele espetáculo. Uma direção do Luciano Salti, brilhante. Quer dizer, eu não entendia nada de teatro, mas eu sabia que aquilo era muito bom. E um dia depois do espetáculo, a Nídia Alicia teve uma crise de apendicite aguda, conseguiu fazer o espetáculo com muito sacrifício. E no fim, eu estava no camarim da Cacilda e eu achei tão engraçado aquela aflição. Quem faz amanhã, quem faz amanhã? Eu disse, nossa, mas que coisa, que complicação. Eu falei, quer que eu faça? Eu não sabia o que era. Como você? Eu falei, ué, ela entra e fala, tá. Depois ela vai para a esquerda, diz, tá. Depois ela gira, depois ela... Aí subimos no palco, fizemos um ensaio, mas eu não tinha a menor noção. E pela minha santa ignorância, evidentemente, no dia seguinte eu estrei fresca e formosa. Todo mundo gaguejou, menos eu. Devia ser mais ou menos em setembro, outubro, eu não guardo assim muito a data. E em janeiro seria o vestibular. Não fiz o vestibular. Teatro agarrou você? Não, custou. Custou. Bom, vamos dar início à nossa primeira rodada de perguntas. Elas versam sobre o tema da profissionalização, começando com Antônio Bujanra. Cleide, é muito bom estar com você, evidentemente. Eu me lembro perfeitamente no TBC, quando abria o pano do Anjo de Pedra, a direção do Luciano Salti era de tal forma profunda, conhecendo como poucos esses segredos do palco, e Cacilda e Sérgio Cardoso entrando jovem, realmente foi um dos espetáculos mais bonitos que o TBC fez. O que eu queria perguntar para você é que depois dessa entrada em cena que você fez, com essa santa ignorância, que eu não sei bem se é verdadeira essa santa ignorância, que uma atriz como você que a gente vê parece que tem uma consciência gestual, uma consciência verbal. Eu queria perguntar a você o seguinte, quando é que realmente você sentiu que a sua profissão era vou ser atriz? Em que momento é que aconteceu este insight? Levou tempo, uma coisa muito engraçada. Eu ia para o teatro e se ouvia o barulho de uma ambulância, a sirene, todo mundo tem pavor de ambulância, cheiro de hospital. Eu adoro. Até hoje, se é verdade que a gente volta, eu vou voltar e vou fazer a medicina ou veterinária. Porque eu levei tempo para saber o que era o teatro. Eu só me apaixonei pelo teatro quando eu fui descobrindo. Como eu nunca tinha lido uma peça, eu não sabia o que era o trabalho de um autor, eu não sabia o trabalho, a dificuldade, a doação, porque eu, talvez, ingenuamente, eu achava que na medicina era uma profissão de doação. Eu não sabia que o teatro era, evidentemente. Eu pensava que era de falar ou divertir o público. Eu não conhecia a profundidade do teatro. Então, à medida
Eu não fui menina de declamar no colégio. Eu só vivia enfiada em livro de biologia e de matemática, de física e de química. Então, eu não tinha noção. Então, eu só me apaixonei, e evidentemente, para você aprender e vislumbrar o que é o teatro, eu levei provavelmente 4, 5 anos, até descobrir o que era o teatro. Então, com a descoberta da maravilha que é a profissão do teatro, o que é um ator representar, eu sempre digo, descobrir o orgulho da modéstia. Quer dizer, porque você dizer, eu vou ser na vida só um instrumento, isso é tão fantástico quando você tem uma missão de passar o autor e você não... A beleza de você não ficar, a beleza da fragilidade, do fugaz que é a profissão de atriz. E você some. Mas se você trabalhou, você ajudou o autor a ficar, o teatro a ficar. Então, eu acho que a gente se torna ator quando você passa a ter orgulho de ser só um instrumento. Muito bonito isso que a Cleide falou sobre a beleza da fugacidade. E sobre o teatro, com algo que quanto você mais conhece, mais você se apaixona por ele. Noemi? Cleide, pensando na jovem que está se aproximando da carreira de atriz, está sentindo que tem esse anseio, essa vocação, qual seria a formação ideal, se é que isso existe? Bem, é complicado para mim dizer que comecei e com 5 anos estava fazendo Schiller e nunca tinha lido uma peça de teatro. Evidentemente, seja onde for, ou na prática ou na escola, uma palavra, muito trabalho. Muito, muito, muito trabalho. Eu acho que hoje, eu sinto hoje deficiências na parte, por exemplo, infelizmente eu nunca fiz a parte física e dança e canto, porque então em 50 não se fazia. Mas hoje a juventude, podendo ser completo, evidentemente vai lucrar muito com isso. Eu tento, entende? Inclusive agora nos espetáculos com o Ulisses, como Péricles, tudo isso, onde a meninada aí faz 2 horas de ginástica, eu fazia 50 minutos bastante bem. Continuando a pergunta da Noemi, você é uma atriz que começou no TBC, que foi uma escola maravilhosa, e vocês produziam muito. Então, a prática na sua trajetória como atriz foi essencial para a sua formação. Então, eu acho que é necessário estudar, se dedicar e fazer teatro, não é? Evidentemente. Eu tive muita sorte, porque eu fiz 7 anos de TBC, de 50 até as fins de 57, exatamente. E em 7 anos eu fiz 27 espetáculos. Teve ano que eu cheguei a fazer 6 espetáculos diferentes. E com mais uma vantagem, dirigida por diretores diferentes. Então, havia uma troca diferente de cada um. Era Zimbis, que era Celli, Saldi, Bolini e, inclusive, também Ruggiero Jacobi, fiz com ele. Então, eu tive, na prática, 5 mestres. Outra vantagem, quando eu entrei, sem nunca ter lido uma peça de teatro, trabalhava no Teatro A Cacilda, Paulo Autran e Sérgio Cardoso. Eu quero me casar com você. Amanhã mesmo. Você não quer morar na minha casa, dormir na minha cama, como antigamente. Hã? Hoje eu vou te encontrar na nossa gruta. Vá pra lá e me espere. Quando eu sair daqui, vou ver você. Mas não saia de lá. Me espere. Então, eu sou uma atriz que recebi prato feito, entende? Nós ensaiávamos ferozmente, nós fazíamos, não esqueça, que outra coisa também, nós fazíamos 10 espetáculos por semana, 10, entende?
Nós fazíamos terça, quarta, quinta, 2, sexta, sábado, 3 e domingo, 2. Então, foi um massacre de aprendizado. Mas eu tive muita sorte, porque praticamente nos 7 anos eu entrei em todos os espetáculos, eu não tive um dia de folga, fazendo inclusive televisão, e não esqueço dos espetáculos de segunda-feira. Além disso, além das 10 sessões por semana, nós terminávamos um espetáculo no domingo, na terça já tinha leitura da próxima. Que nós ensaiávamos terça, quarta, quinta, entre a matinê e sessão da noite e sexta. E da meia-noite às 3, 4 da manhã, nós ensaiávamos os teleteatros de segunda-feira. E de manhã a gente gravava o Zorbo, fazia dublagem. Às 7 da manhã, porque a gente ganhava muito pouco. E às 7 da manhã eu ia gravar, fazia dublagem de seriado Zorba, não. Zorro. Zorro. Do Zorro. Fiz muitas mocinhas do Zorro. Como que você acha que um jovem ator ou atriz hoje em dia pode adquirir a técnica, já que não tem 27 espetáculos por semana e não tem esse pique todo e o mercado de trabalho não está tão fácil assim? As pessoas estudam as palavras do texto e eu acho que palavra é consequência e não causa. A causa sempre é o pensamento, porque senão mudo não poderia se comunicar. É o pensamento que produz a palavra, a dança, a música. Então, eu quando estudo um texto, eu procuro descobrir o que o personagem pensa para dizer. Então, eu, por exemplo, eu não fico em decoração, eu leio e digo, bom, são duas coisas fundamentais. É o que ele pensa e em que circunstância. Porque se muda a circunstância, ele passa a pensar diferente. E pessoas diferentes pensam diferentes na mesma circunstância. Então, o fundamental, em vez de técnica, é pensar, ouvir. Porque hoje se escuta e não se ouve, nem no mundo, nem na casa, nem relacionamento de marido e mulher, nem relacionamento de pai e filho, de colega para... Fala-se e não se ouve. No teatro é fundamental ouvir. Ouviu? Pensa. Pensa, ouve. Ouve, pensa e a circunstância. E isto é o fundamental para ser armado e não técnico. Porque se você falar técnica, a juventude se tranca. Ele acha que o pianista deve ter técnica para não bater na tecla errada. Que o bailarino deve ter técnica para fazer as suas piruetas. O nadador deve treinar. O ator não, é na raça. Ouviram? Ouviram direitinho? Ô, Cleide, os jovens que estão aqui são estudantes de um curso de artes cênicas, o INDAC. É uma escola que já existe há alguns anos. E eu queria aproveitar a oportunidade, você que não fez uma escola na sua juventude, como é que você imagina, o que você imagina que hoje em dia uma escola de artes cênicas precisa possuir? Fala para eles que eles vão cobrar dos professores depois. Exatamente, bons mestres, entende? Que forneçam armas, porque o ator tem o talento, mas entre ter o talento, compreender e transmitir, existe um processo. Então, vocês precisam ser armados de 1000 possibilidades. Evidentemente, quanto mais completo o curso, como eu disse, não só de história de teatro, de política,
ficarem a par do ecológico, do político, do social e do teatro, quanto mais vocês acumularem elementos para vocês, e junto também com a parte física, canto, quanto mais completos, que eu, por exemplo, sei que não sou, eu acho que vocês devem exigir para vocês serem. Cleide, que importância teve para você, na sua carreira artística, fazer a personagem Elizabeth na peça Mary Stuart? Bom, foi maravilhoso, não? Porque só você fazer um personagem que tem o poder, né? E você poder criticar o poder, a sede do poder, a fome do poder e o perigo do poder, através de um texto fantástico do Schiller, numa direção do Zimbinski, contracenando com a Cacilda, e fazer a Elizabeth I, evidentemente, é uma forma exatamente de você mandar para o público, entende? Um ensinamento mostrando uma personagem que usou e abusou do poder. Ô Cleide, você iniciou a sua carreira no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, nos anos 50, que foi uma das primeiras companhias brasileiras capazes de propiciar ao ator condições ideais de trabalho, ou seja, salário mensal, contrato anual, dentro do elenco estável, exatamente. Eu gostaria que você nos ajudasse a comparar como foi que evoluiu o mercado de trabalho daquela época para cá. Bom, a pior coisa que pode acontecer é a descontinuidade de trabalho, é a falta de trabalho. Isso por quê? Porque não existem companhias permanentes. Eu, se não me engano, era a Arena, Oficina TBC, no Rio, Oscar Ornstein, no Copacabana, teve um elenco fixo. Então, eu sabia que eu tinha um emprego fixo, não era uma fortuna. O teatro, aliás, nunca pagou fortuna para ninguém, inclusive até hoje. É diferente o salário de teatro e de televisão, por exemplo, ou de qualquer outra coisa. Mas essa impossibilidade, quer dizer, um ator está sujeito a um trabalho, quando ele termina, ele não sabe se entra numa próxima produção, ele está sempre procurando emprego. O ator brasileiro está sempre atrás de emprego. Eu, que fui produtora há muito tempo, há alguns anos, quer dizer, eu recebia telefonema de toda a classe teatral. Cleide, na próxima tem papel. Cleide, na próxima tem papel. Não esquece de mim na próxima. Cleide. E isso deve ser Paulo Otran, deve ser Estônia, deve ser Fernanda Nanini, Marília Pera. Entende? Quem produz o espetáculo, quando anuncia que vai se produzir um espetáculo, o teu telefone não para. A Bujanra deve passar por isso, entende? É uma classe de desempregados, o ator brasileiro. Hoje. Essa classe de desempregados, que são os atores, você acha que essa condição de futuro desemprego para esse jovem que está cheio de desejo de interpretar, de estar em cena, vai determinar uma maior convicção ou vai refrear vai temorizar esse jovem? Felizmente. Ao contrário. Bom, inclusive é uma característica da juventude, é o perigo e o destemor, né? A gente com a idade é que começa a ficar prudente, né? Mas o jovem, com ele nada acontece, por isso que ele corre a 200 por hora, ele se atira com aquela coisa elástica, né? Então ele enfrenta também, quer dizer, eu não faria isso. Mas essa é a beleza da juventude, que bem interessada, é ótimo esse destemor, com ele nada acontece. Então, evidentemente, talvez essa dificuldade, esse perigo, essa profissão difícil, seja equivalente a 200 por hora na rodovia, entende? Então, claro que há um equívoco algum desse... Eu acho que, ao contrário, está aumentando a vontade de ser ator, evidentemente, uma grande parte equivocada, querendo mais que a profissão de ator, a popularidade do ator. Então, ingressar na profissão de ator é mais ou menos como se jogar do 10º andar preso por um elástico. Vamos tentar colocar alguns colchões aqui embaixo. Abu? Cleide, você falou no começo do TBC, esse mercado de trabalho maravilhoso que era. Inclusive, essa juventude tem que saber que o TBC, na época, ia tão bem que ajudava a companhia Veracruz. Ela ajudava economicamente para fazer cinema a Veracruz.
Sérgio. Admirado? Era o único jeito de falar com você que não responde ao telefone. 19:20. Tá certo? Está. Você foi um anjo. Parece preocupada. Eu fiz tudo o que você quis. Mas como é que vai ser com os rapazes, se eles descobrirem? Como é que vão descobrir? Opa, que elegância. Puxa, e aí nossa honra? Sim, mas não é só para você. Vamos receber uma visita. O Sérgio. E quem havia de ser? Você faz o que eu mandei, que não? Se não o quê? Me largue. Você vai tirar esse dinheiro do banco. Não tiro coisa nenhuma. E não quero saber de suas sujeiras. Poxa, Jurema, não estou gostando do seu jeito. É? Pois então vai embora. Não quero mais ver a sua cara. E você também, seu vagabundo. Você aprendeu, estúpido, idiota. Sabe que dinheiro é esse? Dinheiro roubado. Cleide, toda vez que nós falamos em dificuldade, em desemprego, nós também somos levados a pensar na paixão, na fé, o que nos motivou a seguir a nossa profissão. Tem muita gente interessada em fazer teatro, acho que muito mais em fazer do que assistir, né? Nós temos uma concorrência muito grande hoje em dia. Muitos jovens se interessam por entrar nas escolas de teatro, profissionalizantes ou cursos livres. Eu queria que você falasse da importância, sendo você uma atriz que não fez escola, se formou na prática, queria que você falasse sobre o registro profissional que nós temos hoje e que é necessário para você permanecer e ingressar na profissão. Não, eu acho importante, eu acho que deve ter, entende? Porque a época mudou. Quer dizer, quando eu comecei, não tinha nada disso, entende? Mas, como não tinha público fixo em São Paulo, não tinha ator, não tinha diretor, tanto que vieram de fora até os nossos diretores aparecerem. Agora, eu acho que profissionalizar, dentro da situação e circunstância do mundo atual, é importante que ele tenha a profissão, entende? A profissão estabelecida, para que, se é verdade que um dia os benefícios da profissão venham, eles já estejam armados com o seu documento, porque já passou a época do fio de barba, né? Onde a palavra dada era o fio de... Hoje, tudo é documentado. Agora, talvez esse documento, essa exigência, já force o jovem ator aos primeiros passos da disciplina que o teatro exige. Aliás, a Bujanra, que é perfeccionista, entende? É um dos diretores mais exigentes nesse sentido a palavra que ele usa muito, precisão. Isso já condicione essa juventude que talvez vai entrar pensando em fazer teatro com raça, já seja de cara consciente de que não vai entrar numa profissão que cara e coragem resolve, e sim o trabalho, a disciplina, a precisão. Talvez neste mundo louco que a gente está vivendo, talvez hoje seja bom. Respondi satisfatório para você? Quer dizer, cara e coragem não resolve, é preciso ter trabalho, disciplina. E, evidentemente, a trajetória da Cleide só ela teve. Então, todos nós que queremos entrar nessa profissão, devemos nos preocupar com a institucionalização. Cleide, antes disso, ou seja, se hoje um ator jovem que não quer fazer televisão, não quer ser modelo fotográfico, como é que ele vai chegar ao teatro se não existe nenhumas companhias estáveis, como você mesma disse, para ele ir lá e bater na porta? Ou seja, se cada elenco se forma autonomamente, né? Mas acho que você não me interpretou certo. Eu não disse que ele não deve fazer. Eu disse que não deve ser a meta. Claro, mas como é que ele chega ao mercado de trabalho? Por exemplo, tem um aluno que quer ser um grande ator de teatro. Como é que ele vai chegar ao mercado de trabalho? Pois é indo ao teatro, no saguão, entrando no camarim, se apresentando, pedindo, vai procurar Bujanra, vai procurar Cleide, vai procurar Fernanda, aceita qualquer pontinha
para passar. Eu me lembro, e você deve lembrar de vários trabalhos do Estênio Garcia, quando nós fizemos Pagador de Promessa, que ele fez um guardinha, e acho que até você prestou. As Fúrias, ele fazia um papelzinho. Não recusar nada e pedir descaradamente, dizer eu quero, eu preciso, eu quero, eu preciso. Faz parte da profissão o pedir emprego. O pedir, entende? E qualquer aparição, qualquer ponta, levar a bandeja no terceiro ato, 5 minutos antes de acabar a peça. E se fazer lembrar. Tem pessoas que ficam em casa chorando porque não tem, entende? Até os próprios diretores se esquecem. Geralmente, quando vai se fazer uma escalação, a gente diz, quem? Ah, meu Deus, fulano, há quanto tempo não está, compreende? Não há nenhuma vergonha. E saber que começa com uma pontinha, não recusar. Pra ter humildade. E aproveitar a televisão, sim, a televisão. Em vez dele ser usado pela televisão, usar a televisão, saber usar a televisão para aprender rapidez, improviso, se safar, não é? Quando recebe um texto infernal, dizer como é que eu falo isso para sair pela tangente e se fazer lembrar. Eu não quero concordar muito com essa questão desse negócio de fazer, faz comercial, faz televisão, é complicada, a vida realmente é complicada. Não é essa a questão é de opção. Entrar de cabeça na sua opção e até o fundo do poço da sua opção, para aí você vai perceber que você fazendo a sua opção, você não perde as outras opções. Exatamente. Se você começa com todas as opções, você não vai se atopar. Mas eu sou uma pessoa que eu penso que às vezes as pessoas não são assim, eu não luto por status, entende? Status. O meu carro é barato, é seu, você procura o carro popular. Você sabe que eu não uso joia, odeio. Eu só compro tênis barato, roupa. Hoje eu estou um luxo. Entende? Mas eu sou assim, agora as pessoas não são. Agora, se a meta, quando eu digo, a meta para fazer essas coisas não for por status, e se for por aprendizado, muda um pouco. Perfeito, eles podem usar a televisão, que paga até o hospital quando estão doentes, mas lembrar que a televisão os leva para o hospital. Exatamente, exatamente. Essa ética do ator é uma coisa importante. Eu notei, por exemplo, que a Cleide, no intervalo, estava fumando um cigarrinho. Mas ela, quando abriu a câmera, ela falou, tira o cinzeiro daqui. Por quê? É péssimo para o meu pulmão. É péssimo para a minha respiração. Entende? Eu estou numa luta titânica para deixar de fumar. Então, não foi para queimar a minha imagem, não tenho nada desse problema, absolutamente. É para não dar margem a um jovem dizer, entende? Como ela faz teatro e respira e fala, então não faz mal, então eu fumo. É mais em benefício dos outros, não em relação a mim. Ela não quer fazer a propaganda do cigarro. Agora nós vamos abordar questões ligadas ao fazer teatral. Cleide, você teve o privilégio de trabalhar com grandes diretores da história desse século, como, por exemplo, os italianos Celli, Bolini, Tzati. O que é que ficou daquele aprendizado específico? Ou seja, essa gente que veio de fora trouxe alguma coisa especificamente importante para o nosso teatro ou foi apenas uma contribuição esporádica? Ah, não. Foi importantíssimo. Foi importantíssimo. Primeiro, a chegada do Ziembinski, que eu não sei, mas a Bujanra deve saber, mas acho que foi lá por 39, não? Que Ziembinski chegou no Brasil. E a chegada do Ziembinski foi a primeira coisa muito importante. Vejam bem, eu vou comentar certas coisas que parecem assim, crítica dos que vieram antes. Não é crítica, é um fato. Então, por exemplo, existia o ponto. Eu não estou criticando o fato. Os atores faziam ponto. Precisa saber por quê. Eles faziam uma peça por semana. Quem conseguiu um dia de folga foi a nossa querida e amada Dulcina, porque eles trabalhavam de segunda a domingo e segunda a domingo. E uma peça por semana. Então, é evidente que tinha que ter ponto. Então, eu não estou criticando. É um fato. Quer dizer, com a chegada do Ziembinski, começou a se eliminar o ponto. Por quê? Porque depois se começou a fazer peça que as peças ficavam 2 meses, 1 mês e meio, depois 3, porque foi se fazendo, entende? Da mesma forma, como eram peças feitas
semana por semana, não existia a parte de direção psicológica. Cada um pegava o seu papel, decorava, inclusive quem fornecia roupa para esses atores eram eles mesmos. Isso não é piada, é verdade, que o galã era contratado se tinha smoking e summer, entende? Se não tivesse, não podia fazer, entende? Numa época onde as mulheres usavam chapéu, sapato e luva e bolsa combinada, as atrizes é que forneciam guarda-roupa. Só no caso de roupa de época, entende? Então existiam coisas que parecem crítica, não é... Aconteceu comigo em 1955, eu estava no Rio de Janeiro e fui convidada para participar de um espetáculo. Eu disse, me manda o texto. Quando eu recebi o texto, tive a surpresa de ver a deixa e a minha fala. A deixa, a última palavra do outro e a minha fala. Eu não sabia que peça era. E era uma pessoa que eu respeitava muito. E eu não queria magoar, entende? Então, a única maneira... foi eu telefonar dizendo, olha, minha querida, eu quero fazer a peça, mas acontece o seguinte, eu sou uma principiante, eu ainda preciso saber o que o outro fala para saber o que eu vou responder. Eu joguei a culpa em mim, mas a pessoa que era muito inteligente, uma grande atriz, uma maravilhosa, que ela simplesmente faziam isso porque o ator recebia as falas, decorava, escolhia a roupa no guarda-roupa e ia para o teatro. E já tinha as posições marcadas. Já tinha. O aço principal era no meio e todo mundo a 1,5 metro afastado. Entende? E tanto ele falava, morreu minha mãe como eu te amo, na mesma posição. Compreende? Então, essa chegada de primeiro Zimbinski, Celli, Salti, Bolini, D'Aversa, Ruggero Jacobi, depois... Bom, quando o Vanneau chegou, já existia... Pois é, quando o Vanneau chegou, mas quando o Vanneau chegou, nós já tínhamos Flávio Rangel, Antunes, compreende? Então, foi quando se sentou na mesa, se estudou o texto, foi quando se falou em Stanislavski, foi quando se fez exercícios, laboratório, decorar texto, onde o ator entrava só com o corpinho, o Franco Zampari dava tudo, da ponta à cabeça, tudo, roupa, maquiador... e se decorava texto, se estudava o texto. Tem alguma maneira específica, tem alguma diretriz para fazer isso, estudar o texto? Como é que se faz isso? Por exemplo, hoje o pessoal lê o texto mais ou menos e já levanta nas marcações, fazendo então aparecer o personagem de fora para dentro. E eu acho que não pode ser por aí. Eu acho que tudo, quando eu falo de texto, é texto, né? Não é pecinha. Texto, está tudo ali. Então, você tem que estudar palavra por palavra, vírgula por vírgula. Então, você determinando na peça a linha de pensamento, as transformações do pensamento, as consequências do pensamento de cada circunstância dada, de cada situação que vai aparecendo na peça, a pessoa vai aparecendo. Então, depois de um mês de ensaio do texto, você sabe como aí você começa, é evidente que essa pessoa é assim, tem este caráter, esta personalidade, é violento, é calmo, é tranquilo, é mentiroso, porque de acordo com o que ele pensa e, consequentemente, com aquilo, de acordo com o que ele fala. Isso, senhores alunos, é puro Zimbinski. Zimbinski é que começou toda esta formação psicológica do ator brasileiro, que hoje a gente critica. Hoje a gente já quer colocar um ácido em cima da palavra para ver o que está por baixo. Já tomei as minhas providências. Como bom pai, eu me ocupo com a tranquilidade dos meus filhos. Desde que esses filhos saibam retribuir na mesma proporção. A sua parte é menos perigosa. O esquema é perfeito. Foi o doutor mesmo que armou. Sente-se aí, meu filho.
Lola! Você já me encheu a paciência. Você vive fugindo. Nossa filhinha chora muito esperando você. Ela veio pedir só a bênção. Saia daqui. Me deixe em paz, seu imbecil. Vê se desaparece da minha vida. Ele é muito mau. Tadinha da filhinha. Não liga não, tadinha. Conta logo a história do anjo, Lola. Não é história, não. Eu acordei e vi o anjo. Onde? Na igreja. Minha cabeça estava toda atrapalhada de ver tanta gente. Eu dormi. Só acordei quando o anjo ia levando Nossa Senhora. Ele era assim. Assim como o Senhor. Cleide, eu queria saber o seguinte, eu queria ouvir de você essa sua passagem de atriz para produção teatral. Exatamente pela circunstância do desempregado. Não foi uma vaidade de ter uma companhia, não foi por vaidade, foi por necessidade. Eu saí do TBC em 1963, em 64 eu fiz alguns trabalhos como freelance e comecei então no processo. Procura trabalho aqui, trabalhei com a Bujanra em 2 peças, o Tintim, o Fardão. Fiz um trabalho com o Vasco Morgado de Portugal. Fiz As Fúrias com você, depois fui fazer em 65, Toda Nudez Será Castigada, então tive contato com o Nelson, né? No tempo de... Tive a oportunidade não só de fazer uma peça do Nelson, como conhecer o Nelson. Aí em 65, 66... Aí eu comecei exatamente a... Tem papel? Quem é que vai produzir? Eu falei, não, porque então vou fazer o meu emprego. Eu tinha um dinheirinho, Dona Alzira, que a Bujanra conheceu bem, minha mãe, que ele chamava de Alzirão, também econômico, peguei dinheiro da mamãe e comecei a produzir. E produzi de 69 a 72, 73, e passei a fornecer emprego. Eu produzi Capital Federal, só com o meu dinheiro. Eu tinha 50 funcionários, 35 atores, 6 músicos, 6... Agora, eu pedi, quer dizer, eu sou uma produtora que vou pedir para todos os empresários e sento e fico 3, 4... é famosa a minha frase, eu tenho roupa de pedir, como roupa de gravação. Roupa de pedir, essa é de gravar. Cleide, voltando um pouquinho. Você falou que você acha que a aproximação com a peça deve ser aproximação através do texto. E se o diretor com quem você estiver trabalhando propuser o contrário? Falar, não, nós vamos se aproximar da peça através do corpo ou através do que seja. Eu trabalhei com Ulisses, que é isso? Pois é, justamente quem eu estava pensando. Não, eu aceito toda a experiência, entende? Se eu discordar de uma maneira... Inclusive, eu gosto de trabalhar com diretores, entende? Só que enquanto eu estou fazendo isso com ele no ensaio, em casa eu estou fazendo o meu roteiro. E como que tem sido a tua relação com os diretores? E eu forneço material para ele. Tá bom. Compreende? Fantástico. Porque é uma obrigação, o diretor não pode dirigir 1 a 1. Se você não vai com material... O diretor tapeia você, te põe num canto à esquerda numa marcação, salva o espetáculo e livra a cara. Entende? Não é, Bujanra? Não sei direito. Isso aí eu posso falar. Mas não é olha, verdade? Então, eu mas acho não. Que, por exemplo, essa pergunta da Vivian é uma pergunta, por exemplo, assim, que acho que hoje, atualmente, o diretor tem que amar o ator e a atriz, e o diretor não pode ter um erro de leitura. Não pode ter um erro de leitura. Ele tem que pegar, ouvir o ator, receber o ator tem que dar a ele coisas, não material. Só ficando à espera. O ator que fica à espera, eu ponho lá no fundo, de costas. Quando fala bem, eu ponho aqui na frente. É uma coisa normal. Claro, evidente. Agora, o ator e a atriz... O ator tem que amar, o diretor tem que amar o ator e a atriz, porque ele vai exprimir uma leitura de uma cabeça do o espetáculo funciona só com paixão, com amor, realmente. E eu já estive apaixonada várias vezes por você, porque você é apaixonante. Eu sei. É verdade, ele é apaixonante. Vamos então fixar essa sabedoria. Se você tem uma linha e o diretor tem uma outra linha, obedece, segue o conselho do diretor, mas em casa você faz o seu trabalho depois junta. Elias Andreato. Cleide, o Bertolt Brecht diz que pensar é um dos maiores prazeres da raça humana. Eu queria fazer uma pergunta em relação
Parece uma oficina de funilaria, mas a manutenção do personagem. Assim, depois que você cria o personagem, você permanece em cartaz durante, às vezes, 1 ano, né, se tudo colaborar. Como esse trabalho minucioso do ator e da atriz de manter tudo aquilo que foi combinado, de tudo aquilo que se estabeleceu no período de ensaio? Se cada espetáculo você entra aberto a ouvir, acontece pela primeira vez. Hoje, por exemplo, nós estamos conversando e estamos todos atentos a ouvir. Mas talvez se nós estivéssemos num bar, nós não estaríamos assim. Ninguém mais ouve, ninguém mais fala e conversa. Então, a maior segurança, porque inclusive o espetáculo no 3º, 4º mês corre o risco do repetitivo, é quando começa o grande perigo, 4º mês. Então, quando você está consciente disso, vai para o teatro, você não sabe nem que peça é. Entende? Não, vai acontecer. E se você ouve e se deixa estimular pela fala do outro, nunca é a sua fala, é a fala do outro que é o degrau, a fala do outro que é o estimular. Não é o que você vai falar. Você tem que ser estimulado, aí você responde pela primeira vez. É como eu tento fazer para garantir o frescor do espetáculo. E, além disso, pensar não é só com ideias e conceitos. O pintor pensa com formas e cores, que existem. O artista completo, que é o ator, ele pode ter várias maneiras, até corporais, de fazer isso que você está chamando de pensar. Abujan. Para mim, o ator hoje, no final do século, o ator tem que saber tudo. O que acontece na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, no interior do seu país. Tem que saber tudo e não usar. Isso já é complicado, né? Saber tudo já é complicado. Não usar. Quero que o ator dê um passo para a direita e saiba que mostre ao espectador que tinha 36 mil outras possibilidades. Isso tudo é complicado. Então, eu queria só que o ator pense hoje que não adianta seguir à risca uma determinada coisa, que o mundo está aí, o mundo movimenta o dia inteiro. Pensar, ideia qualquer mente vulgar é capaz de ter. Pegar essa ideia e colocar em movimento, que é complicado. Pensar, o Leng disse agora o seguinte, o espelho reflete certo porque não pensa. Pensar é essencialmente errar. Por isso é que é legal pensar muito, errar muito, entendeu? O Cleide, agora naquela tela vai aparecer o Juca de Oliveira, que deixou gravado uma pergunta para você. Cleide Ácores, eu comecei o teatro, minha primeira peça profissional eu fiz com você. Você há de convir que emoção que eu tenho de falar com você depois de tanto tempo, e recentemente trabalhamos nos Ossos do Barão juntos, e que criatura é você, que atriz excepcional. Cleide, tecnicamente, você trabalha a tragédia de uma forma única. Como que você consegue transmitir transcender esta grande dimensão da tragédia humana nas personagens que você interpreta? O que você faz tecnicamente para isso? Ô, Juca, é esse trabalho de pesquisa, de análise gostoso. As pessoas dizem que é um trabalho cacete estudar texto. É maravilhoso, é apaixonante descobrir o poder de uma pausa, descobrir o poder daquela vírgula, segurar o público até quando você quer e soltar, entende? Esse mistério de você transformar a letra de forma em carne e osso, essa coisa lenta. Não sei, eu trabalho com a cabeça muito, mas a cabeça que me fornece emoção, paixão, essas coisas não brotam sozinhas. Eu recolho das dores dos personagens. Não sei. Então eu gostaria de agradecer a presença dos nossos entrevistadores, o Abujan, a Noemi, o Elias, a Vivian, a presença simpática dos jovens estudantes de teatro aqui presentes e principalmente a atuação generosa e brilhante da nossa querida Cleide Ácores, que sem dúvida serviu para ampliar e enriquecer o conhecimento que nós temos sobre esse belíssimo ofício
que é o ofício da atriz. Cleide, antes de terminar, eu queria te perguntar se você ainda acha que tem alguma coisinha para dizer a esse candidato a ator, a atriz que vai nos ouvir. Não, eu acho que foi dito tudo e, evidentemente, eu espero que nós não tenhamos desestimulado, né? Porque nós falamos tanto na dificuldade no trabalho e eu acho que não falamos, talvez tenha faltado, no que o teatro nos dá. Eu acho que nós falamos muito nos problemas e não na maravilha que é. Apesar disso, você interpretar um Shakespeare, um Schiller, um autor brasileiro contemporâneo, ser dirigida, você abrir o pano. Sabe aquilo que eu falei, o orgulho da modéstia, você saber que através de você, do teu corpo, da tua voz, do teu trabalho, você vai levar um texto que vai ficar eternamente amém. Então, quando você faz um texto que você sabe que é eterno e você, da tua vivência, você deixou uma marca, você ajudou. Então, eu acho que nós somos muito egoístas. Agora que eu estou tomando consciência, nós falamos muito na dificuldade. Não, mas tem uma coisa clara que ficou. Só dá para ser feliz no palco. Na vida não dá. Não dá. É exatamente, bravos, é isso. É maravilhoso. Bom, e agora a Cleide vai ouvir um som que ela já ouviu várias vezes e que poucas pessoas como ela nesse país já ouviram. Vamos lá.